Hoje eu zero esse jogo. Você disse que ia separar um tempo com Deus hoje. Filha, vai sair com seus amigos? Não, hoje é dia de buscar. Amiga, você viu o que falaram daquela menina? Vou te contar tudinho. Tá, mas isso vai me acrescentar em quê? Eu não posso me isolar. Eu preciso me vencer. Eu achava que estava Perdendo. Mas na verdade, eu estava ganhando. Fala galera do FTU Brasil, este é o nosso tema de hoje, menos de mim, mais de Deus. Claro, nós estamos no jejum de Daniel, caminhando rumo ao Pentecostes, e você tem que fazer a escolha certa, a escolha de buscar, se aprofundar no seu relacionamento com Deus, e a gente vai falar sobre isso a partir de agora. O Pode Isso está imperdível, e quando a pessoa descobre, Paty, que menos dela e mais de Deus ela sempre vai ganhar, a vida dela muda. Aí se torna nada de mim e tudo de Deus. É quando o Espírito Santo entra em você e te guia em toda a verdade. Aí você já não precisa mais mentira, né? O mundo prega o contrário, é mais de você na frente, é você primeiro. Mas olha só a situação das pessoas, né? Ansiedade, depressão, frustrações. Então, a partir de agora, pega o link, espalha geral, manda para os amigos, coloca aí nos seus status, nas suas redes sociais, porque o Pode Isso de hoje está imperdível. E hoje a gente vai apresentar para vocês mais 2 participantes da próxima temporada do Bible Challenge. Nós temos hoje aqui o Gabriel de Guarulhos. Tudo bem, Gabriel? Sim, tudo ótimo. Bem-vindo. E a Giovana de Osasco, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem. E aí, como é que tá essa preparação para o Bible Challenge? O professor tá arrebentando, eu tô estudando bastante, todos os dias, cada vez mais, e também tendo mais entendimento cada vez que eu leio, né? Porque não é só pra participar do programa, mas também pra me aproximar de Deus. Para o seu crescimento. Isso. E como é que tá a sua preparação, Gabriel? Tá indo muito boa, tá sendo uma coisa excelente, uma coisa muito agradável, muito glorificante. Porque isso vai enchendo e vai nos fortalecendo cada vez mais. E a gente vai se aprofundando na palavra de Deus e conhecendo mais a Deus. Cadê a galera de Guarulhos aí comentando? Time Gabriel, cadê a galera de Osasco? Time Giovana. Agora, o que tá rolando aí nesse Pode Isso é que as meninas vão ganhar de goleada, né? Porque tem 6 meninas e 2 meninos somente participando. Isso é muito relativo. Não é só por questão de se é menina ou menino. Eu creio que é quem se preparou melhor, claro, mas também tem o lado do controle naquela hora. Não sei se você costuma ficar nervoso, assim, diante da pressão. Ah, sincero, Sim. pouquinho, mas eu tô pedindo pra Deus, né, pra me ajudar. É isso aí, porque a pressão pode atrapalhar ali na hora, né? Então, pedir isso para Deus, ele que dá o controle, entrega o controle para ele. A gente viu no vídeo de abertura exatamente isso, as escolhas, né? O jejum de Daniel são essas escolhas, e eu imagino que vocês, para estudar, o tempo todo tem que fazer essa escolha, né? Eu vou descansar ou vou estudar? Eu vou dormir ou vou estudar? Eu vou brincar ou vou estudar? E nisso vocês percebem
percebem que o crescimento acelera também, né? Nesse período de preparação, a mente e as atitudes de vocês vão mudando assim rapidamente. Sim, senhor. Já teve momento que os amigos estão lá, vamos jogar, vamos brincar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você fala, não, tem que estudar? Muitos momentos, pastor. Ah, é? Muitos momentos. Para a galera de casa te conhecer, quem é o Gabriel? O Gabriel tem 14 anos, é de Guarulhos, foi escolhido para representar o bloco no Bible Challenge na segunda temporada, mas quem é o Gabriel? Então, pastor, o Gabriel é um adolescente alegre, divertido e cheio do Espírito Santo e que leva a luz de Deus para outras pessoas. Sou um adolescente com que quem precisar de mim, quem precisar de ajuda, pode sempre contar comigo, que eu vou estar à disposição. Gosta de jogar, gosta de fazer o quê? Sim, às vezes gosto de jogar um pouquinho, jogo bola também e sou atleta de karatê federado. Ah, então não se meta com ele, hein? Não se meta com ele. O cara é federado, então. Sim, senhor. Então você é um atleta. Seleção Paulista. Sim, senhor. Então o seu dia, o seu tempo já é consumido pela escola, pelo esporte. Como é que você está arrumando tempo para estudar? Eu tenho dividido o tempo, certo, para as coisas, só que agora nesse jejum de Daniel, meu foco mesmo é o Bible Challenge e me aprofundar mais na palavra de Deus. É o que a gente falava na vigília da tarde, né? É deixar de errar e fazer o que é certo. É uma soma e uma subtração. Você vai tirando aquilo que te faz mal e você vai fazendo aquilo que te faz bem. Essa escolha, essa luta o tempo todo, né? Da nossa vontade contra a vontade de Deus. E a Giovana, quem é a Giovana representante de Osasco? Pastor, eu sou uma menina muito alegre, né? Eu também gosto muito de falar, sou bem extrovertida. Eu também sou uma pessoa que você pode contar comigo pra tudo. Eu sou uma pessoa bem responsável, que se eu faço alguma coisa, se não for pra fazer direito, eu prefiro nem fazer. Tenho que fazer assim com toda a força. Então, essa é a sua personalidade, de fazer tudo. E gosta de fazer o quê? Professor, eu gosto muito de dançar, é uma das minhas coisas favoritas. Eu gosto de cantar, gosto também de cozinhar, gosto de pintar, gosto de conversar, gosto de aprender coisas novas e também de praticar handball e vôlei. Caramba, não sobrou tempo para estudar. Como é que tá estudando nessa rotina toda aí? Pastor, eu estudo período integral, né? E aí eu volto da escola e aí eu começo a estudar. Aí varia bastante do tempo, né? Dos dias. Os dias que eu mais consigo estudar geralmente é de terça, quinta e final de semana. Porque eu consigo estudar entre 2, 3, 4 horas. Varia do que eu tenho que fazer também, se tem alguma atividade da escola. E nos outros dias eu também gosto bastante de escutar a Bíblia dramatizada, porque me ajuda muito. Fazer quizzes junto com a obreira e tudo mais. Então tá assim. A galera tá te apoiando. Sim, senhor. A galera lá tá te apoiando. Sim, senhor. Já virou uma torcida. É isso aí. Então, o Bible Challenge segunda temporada tá chegando aí. Nós vamos colocar para você de casa o vídeo de divulgação e a gente já volta. Tem que apertar alguma coisa, que é isso? Adão, não é? Como vou saber essa? José. Davi, pescador? A expectativa é grande. E aí você já pode reunir a galera para testar os seus conhecimentos. Essa temporada ela vem com o estudo do livro 1ª e 2ª Coríntios, no Novo Testamento. A gente já faz o estudo bíblico toda segunda-feira em 1ª Coríntios. Mas, claro, vocês têm que acelerar e têm que se aprofundar, né? O que mais chamou a atenção de vocês no estudo de 1ª Coríntios e 2ª Coríntios? Professor, eu estava meditando terça-feira, foi no capítulo 10, no versículo 33. Eu não lembro ele agora de cabeça, mas eu sei que o apóstolo
apóstolo Paulo falou assim, que eu não faço coisas mais ou menos, que eu não faço coisas para o meu proveito, mas para o ganho de almas. Então, o que a gente está fazendo não é para nossa honra, mas é para a honra de Deus, para levar a palavra dele para o ganho de almas. Então, essa foi a parte que mais me chamou a atenção também. Sabe o versículo 10:33? De cabeça agora eu não vou lembrar, mas... O desafio já aqui ao vivo. Pois é, tia Paty já tá semeando inimizade aqui entre os dois. E o que chamou a atenção estudar 1ª e 2ª Coríntios para você, O que Gabriel? mais me chamou a atenção, pastor, foi o amor que Paulo tem com a igreja de Corinto. Isso é algo muito forte, porque as orientações, tudo que ele fala para a igreja de Coríntios, não só para ele, mas para ajudar as pessoas que habitam lá. Isso é muito forte. Quer dizer, as cartas de Paulo, na verdade, é o cuidado de Deus com a igreja, né? As exortações, as broncas que ele dá, né? Ele fala, tô sabendo que tem uns grupinhos aí. E a gente vê que onde há pessoas, há erros. Aonde há pessoas, há problemas de comportamento. E desde que o mundo é mundo, o ser humano, ele se perde quando ele vai fazendo só a vontade dele. Quando ele começa a fazer só o que ele quer, ele começa a trazer problema para a vida dele. E as cartas de Paulo, as várias cartas de Paulo, ele está ali dando instruções para a igreja. E aí vem a pergunta, você adolescente, você gosta de ser instruído? Você gosta quando alguém vem e fala, isso aqui está mal, isso aqui está errado, faça assim, faça assado. Porque a pessoa, ela tem que ser humilde para aceitar a correção, senão ela toma aquilo como uma crítica e não como um conselho, né? E como é que está o ambiente de vocês entre os participantes? Estão se apoiando, estão estudando junto? Como é que está o clima entre vocês? Pastor, eu já fiz amizade com bastante pessoas, né, com as meninas. Conversei com elas no WhatsApp, né? Quando a gente se conheceu de primeira, a gente, né, ficou meio receoso, não se falou muito, mas depois a gente começou a se falar, conversar bastante. Vocês não podem se ver como adversários, né? Porque o seu grande adversário lá é você mesmo. Para você ganhar, só depende do seu conhecimento, da sua capacidade. Para você ganhar, só depende de você, né? Porque chega uma hora que um vai saber e o outro não vai saber. Porque se for dando empate, eu não sei onde vai parar. Mas a verdade é que não tem que estar preocupado pelos outros, tem que estar olhando para a sua preparação. E agora a gente já vai chegando aí na reta final de preparação e no mês de junho a gente estreia a 2ª temporada só pelo Univer Vídeo. Então, se você ainda não é assinante do Univer Vídeo, corre lá, pede os pais para assinarem, porque essa 2ª temporada promete, hein? Essa 2ª temporada, olha, as perguntas, as dinâmicas, eu vou dizer para você, viu? Vai ser surpreendente, vai ser algo assim que a gente nunca viu, nunca presenciou. Então, a família, os adolescentes, todos estão convidados para participar do Bible Challenge 2026, tá bom? Mas tem uma galera também conectada com a gente, nós vamos agora a Presidente Prudente, nós temos lá o pastor Antônio e sua esposa Alexandra, eu creio que também tem uma galera lá de Presidente conectada conosco, sejam bem-vindos, muito prazer tê-los com a gente aqui no episódio de hoje. Olá, pastor Valber, senhora Patrícia, olha que prazer, que privilégio estar com o senhor e com todos do FTU. A galera aqui de Presidente Prudente, animada para esse dia, na expectativa, minha galera? Olha, eles não me davam paz, perguntando o dia que ia estar com o senhor, e chegou esse dia, e eles estão aqui já nessa fé, pastor Valber, de menos de si e mais de Deus, né? Essa é a nossa fé que estamos vivendo desde o dia 3, que iniciou o jejum de Daniel. E essa matemática, ela é importante, ela é muito importante porque quanto mais se esvaziamos de nós, mais se tornamos cheios de Deus. E quanto mais Deus dentro de nós, melhor para nós, né? E o adolescente que entende isso, ele vai se livrar de muitos problemas da vida. Porque quanto mais cedo a pessoa recebe o Espírito Santo, melhor ela fará suas escolhas.
né? Imagina, Paty, uma menina que não tem o Espírito Santo entrando num relacionamento, num namoro, e uma que tem o Espírito Santo. Então já começa aí a diferença da escolha, do critério, por que ela está entrando no relacionamento. Então, a escolha de tudo na vida será motivada agora pela voz do Espírito Santo e não somente pela vontade própria. É importante dizer que o Espírito Santo não te obriga a nada, mas ele te guia, é como você decide. Quando você vai atravessar a rua, a minha filha, conforme foi crescendo, eu sempre pegava na mão dela na hora de atravessar a rua. Não sei se vocês têm esse problema aí também. E com o passar do tempo, teve uma hora que ela já não queria mais pegar na minha mão. É a mesma coisa, o Espírito Santo, ele pega na nossa mão, ele te guia, ele te leva pelo caminho certo. Mas se você quiser soltar, aí você está por sua conta e risco. E o risco é muito grande nos tempos que nós estamos vivendo. Aí em Presidente Prudente, como é que tá a galera? Fiquem à vontade para contar aí como é que é o FTU na cidade. É longe, hein? Gostaria de um dia poder visitá-los. Creio que é uma das últimas cidades do estado já, né? Mas a gente está sempre junto e conectados pelas atividades do FTU, pelas transmissões. Mas eu queria saber mais sobre vocês aí, como é que é a atividade do FTU? Pastor Val, aqui em Presidente Prudente e aqui em todo o Oeste Paulista, né? O trabalho do FTU tem sido maravilhoso. Vários adolescentes espalhados aqui no Oeste Paulista e aqui em Presidente Prudente nascendo da palavra. Essa é a alegria do nosso trabalho em receber notícias de lugares onde os adolescentes estão nascendo, outros sendo transformados pela palavra, né? Adolescentes que outrora eram cheios de si, cheios de medo, cheios de traumas. E ao trabalho do FTU, tanto segunda-feira, como sexta, como domingo, e as reuniões que a gente tem, a parte que a gente faz com ele, atendimento, tem dado fruto. Então todo o Oeste Paulista está florescendo. Adolescentes fortes, adolescentes que estão se preparando para enfrentar o mundo e vencer o mundo. Nós temos aqui o exemplo da Luna, que ela vai contar a experiência, ela nasceu da palavra, do Espírito Santo, como a gente está falando hoje. Ela deixou o eu dela para lá e colocou dentro de si Deus. E aí ela vai falar aqui para o Senhor. Pode. Boa tarde, pastor Valber. Boa tarde, senhora Paty. E aí, como é que foi essa experiência de receber o Espírito Santo? Então, pastor, eu nasci na igreja, né? Mas chegou numa parte assim da minha vida que eu não queria mais saber de igreja, não queria mais saber de obedecer, né? Eu cheguei na FTU com muita curiosidade de conhecer o mundo. E aí eu vinha para a igreja, mas eu não prestava atenção, não deixava a palavra entrar dentro de mim. E a partir disso eu fui, e lá fora eu fazia tudo que tinha de errado. Eu xingava, eu brigava, na escola eu era uma pessoa, na igreja eu era outra, em casa eu era outra pessoa, mentia, que mais? Tinha muitas amizades ruins. A lista é grande, hein? A lista é grande. Agora, assim, eu aprendi com a minha mãe não tinha o Espírito Santo. Lá atrás, minha mãe falava assim, meu filho, quem xinga chama o diabo. E quando a minha irmã falava algum palavrão, a minha mãe falava assim, minha filha, não se xinga. E na boca de mulher, mais feio ainda. Você achava que xingar era o quê? Sinônimo de força, sinônimo de personalidade, sinônimo de ser independente? Qual era o seu conceito quando você foi se tornando assim? Eu xingava porque eu achava legal. Eu vi os outros fazerem. E eu achava bonito, porque eu queria ser como todo mundo, né? Eu queria imitar eles para eu ter atenção. Então, se eles falavam palavrão, eu falava também. Se eles falavam besteira, eu falava também. Se eles faziam coisas assim erradas, eu fazia também, porque eu queria me parecer com eles. Eu não queria ficar naquele mundinho de igreja que eu cresci. Eu queria conhecer lá fora. E qual a consequência dessas escolhas?
No decorrer disso, que eu fui fazendo as coisas que não devia, dentro de mim foi criando um vazio muito grande, que eu tentava preencher com mais coisas ainda, né? Aquilo lá que eu fiz já não bastava mais, tinha que fazer mais. Eu me vi dependente de amizades que não eram boas, me levava mais para o mau caminho ainda. Também não conseguia dormir direito à noite, porque dentro de mim era um vazio muito grande, e à noite tinha vezes que eu madrugava fazendo coisas erradas, porque eu não conseguia dormir. E é isso, pastor. Interessante esses termos, né, que a gente escuta, e vocês devem escutar muito isso na escola, né? Mundinho da igreja, bonequinho de igreja. Melhor ser bonequinho de igreja do que bruxa do pancadão. Bruxa do 71. É melhor. Mas esses termos aí é como ridicularizando a nossa fé, né? E vamos colocar aqui, ó, a abertura do mundinho da igreja lá no Conexão Team 2025. A gente tá em contagem regressiva já, porque 19 de julho promete o maior evento da história do FTU. Olha só o mundinho da igreja aí, Luna. Olha as coisas que Deus proporciona para o FTU. Pode colocar, produção. Sejam bem-vindos ao Conexão Team 2025. Estão preparados? Nosso evento começará em 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora o Conexão Team 2025. Olha só o mundinho que o FTU tem dentro do ambiente dele, né? Uma galera que tá ali feliz, brincando, agitando, é música, é dança. Então nada disso para você era legal. Legal era o que os seus amigos faziam lá na escola. Sim, senhor. Legal para mim não era dançar na igreja, né? Porque tinha as danças, não era teatro, não era nada. Legal para mim era o que os meus amigos faziam. Os meus amigos saíam para lugares, eu queria sair também. E quando é que você percebeu que você estava piorando em vez de melhorar e pediu ajuda? Foi numa reunião, estava falando sobre a salvação. Tinha passado muitas reuniões falando disso, só que eu não queria saber. Só que teve uma hora que eu estava tão mal que aí eu abri minha mente, né? Abri os meus olhos e estava falando da salvação. E dentro de mim, Jesus falou assim que eu não estava salva. Porque para mim, eu já não queria ir para a igreja. Mas como eu vinha para a igreja, tirava o dízimo, para mim estava tudo bem e eu ia ser salva. Só que eu sabia que não. E aí naquele dia Jesus falou comigo de que eu não estava salva, de que eu precisava do Espírito Santo para ser o selo da salvação. E que só Ele podia tirar aquele vazio de dentro de mim. E aí foi quando você se entregou de verdade. Aí você entendeu que tem que ser menos de mim e mais de Deus. Sim, senhor. Naquela reunião eu aprendi de que eu estava fazendo muito para mim e nada para Deus, nem um pouquinho para Ele, porque ir para a igreja eu já estava indo sem querer, então estava querendo fazer só as minhas vontades e nada para Deus. Aí naquele dia eu entendi de que para eu ser uma pessoa feliz de novo, uma pessoa que não tinha aquele vazio, eu precisava me esvaziar de mim. E aí demorou quanto tempo para receber o Espírito Santo? Olha, pastor, daquele dia lá, eu não lembro que dia que foi, não lembro o dia, mas foi numa vigília, eu fui me esvaziando, e aí numa vigília normal assim, eu me batizei nas águas, e eu acho que depois de uns 2 meses, lá para dezembro, o pastor da FTU fez um propósito, que era para ir lá apertar a mão dele, lá na frente, quem tinha coragem de fazer um desafio com Deus, de passar esse ano com o Espírito Santo, que quando fosse na vigília da virada, apertasse a mão dele e falasse que recebeu o Espírito Santo.
E aí eu fui lá na frente, porque eu queria muito, eu estava buscando já há muitos dias. A partir daquele momento, eu fiz mais, eu via vídeos do Espírito Santo, vídeos da Dona Cristiane, do Bispo Macedo, saber como que eu ia orar, saber o que eu tinha que fazer, saber como era, porque eu tinha muitas dúvidas ainda, mas eu queria receber o Espírito Santo, porque eu sabia que eu precisava muito. E aí chegou no dia, depois de muita preparação, também estava no jejum de Daniel, que me ajudou muito. Me esvaziei das coisas desse mundo, que não era pecado, mas ia me atrapalhar na minha busca no Espírito Santo. E aí chegou no dia da vigília da virada, e eu busquei. Eu entreguei tudo para Deus, tudo, aquelas amizades lá que só me fazia mal, que não sei nem por que eu tinha, só pra... não sei. E aí, naquele momento, Jesus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, de que eu não precisava de mais nenhum amigo, né? Que ele ia ser o meu melhor amigo. E aí, naquele dia, eu tive a certeza dentro de mim de que eu tinha recebido ele. Veio uma certeza, assim, uma felicidade. Foi uma felicidade, assim, muito grande, que eu não consigo nem explicar. Que aquele vazio lá que eu tinha, aquela tristeza, foi embora. Foi embora, assim, naquele momento, assim. E aí, eu me senti completa. E o Senhor Jesus só pode salvar quem se vê pecador, né? Porque essa busca sua mostra isso. A necessidade que você teve, não, eu preciso do Espírito Santo mais que tudo. Então, por ele, eu sou capaz de deixar tudo, eu sou capaz de vender tudo, de abandonar tudo, porque ele é o meu tesouro. E quando há esse reconhecimento, Deus é quem mais quer habitar em nós. E de lá para cá, pelas suas palavras, pelo seu jeito de se expressar, se nota que você mudou completamente. Quem é a aluna hoje? Ah, pastor, sou totalmente diferente. Antes eu era muito mais retraída. Hoje eu sou até um pouco demais. Eu sou muito feliz. Eu era uma menina assim, muito triste. Dava pra ver, assim, olhava pra mim, muito triste. Hoje, assim, as pessoas falam pra mim de que eu mudei. Lá fora, as pessoas olham pra mim e falam que eu mudei, que eu sou uma menina que tem paz. As pessoas falam que vê isso em mim, que leva Jesus, elas falam. Eu fico muito feliz. E é isso, pastor. Hoje eu sou totalmente outra pessoa. Que legal, que legal. Deus te abençoe muito. E agora é o que você vai fazer com essa grandeza que você recebeu, né? Levar o Senhor Jesus, levar a salvação para os seus amigos, convidá-los para este domingo agora, porque nós teremos o dia do Eu Faço Parte do 100. E quantos adolescentes começaram no FTU e se afastaram porque nunca conheceram a Deus? Nós vamos atrás deles, nós vamos convidá-los, nós vamos fazer uma grande mobilização para que neste domingo 17 de maio nós tenhamos adolescentes que estão longe de Jesus. Jesus disse, quem de vós tendo 100 ovelhas e uma se perde, não vai atrás dela. E nós temos feito isso. E eu tenho certeza que aí em Presidente Prudente, muitos adolescentes também precisam conhecer o Senhor Jesus, precisam alcançar essa salvação e só estão esperando que alguém vá lá e diga, olha, Deus me mandou aqui para te buscar. E eu tenho certeza que será um dia de grande salvação. Como é que estão os preparativos, Antônio? Passou com toda a força esse preparativo, né? A gente está mobilizando e já pegando nomes antigos no meio da igreja. Tem outras pessoas que conhecem, outros adolescentes de 4 anos atrás, 3 anos atrás, que eles deixaram de vir. Então, a gente está recebendo muito nomes e endereço para a gente ir mobilizar todo o grupo e trazer esse que se afastou até dentro da igreja, como o caso dela, né? Ela estava na igreja, porém afastada do Senhor Jesus, longe do Senhor Jesus. Mas esse trabalho desse dia 17 vai ser uma bênção aqui em Prudente e em todo o Oeste, aqui nas igrejas que a gente tem espalhado aqui no bloco de Prudente, pastor. Vai ser uma bênção.
Que legal, que legal. Nós vamos acompanhar, vamos conhecer um pouquinho então da história do FTU de Presidente Prudente. Oi, gente! Somos o grupo do FTU de Presidente Prudente e vamos mostrar um pouquinho da nossa cidade. Vem com a gente! Estamos aqui no Parque do Povo, que aqui é um lugar bem conhecido e visitado por famílias e amigos. Aqui é basicamente o coração verde da cidade. Ei, Lourenço, jacaré! Ah, fica tranquilo, esse aqui não faz nada não. Esse aqui é o Balneário da Amizade, um lugar bem conhecido aqui em Presidente Prudente, mas tem uma vibe bem diferente do Parque do Povo. O que é o Balneário da Amizade? O Balneário da Amizade é um lugar ao ar livre que tem rio e área verde para você e sua família curtir no final de semana. Estamos aqui no Matarazzo, um dos espaços culturais mais importantes da cidade. O que é o Matarazzo? É um espaço cultural instalado num prédio histórico que com o tempo foi reformado e hoje virou um centro de artes, culturas e eventos. Ficou bom? Se não, pode de novo. E aqui estamos no lugar mais importante da nossa cidade, a Catedral de Presidente Prudente. E aqui, há mais de 40 anos, tem vidas sendo transformadas e almas sendo salvas. E aqui temos o grupo FTU, um grupo de adolescentes de 11 a 14 anos. E no lugar mais importante de nossas vidas, convidamos vocês para o grupo do FTU. Vem! Que legal. Olha, a gente fica muito feliz de ver como o Espírito Santo faz a igreja dele uma só, né? A galera tá conectada, a galera tá vivendo a fé e com certeza dando muitos frutos, Paty. E todos vocês que nasceram na igreja, né? Vocês já escutou esse termo, porque os pais, quando você nasceu, eles já estavam, quer dizer, você já está na proteção do reino de Deus, não queira sair dele não, porque lá fora não tem nada de bom. Não, e o mundo pinta como se fosse bom, né? E a curiosidade do adolescente, porque o adolescente é muito curioso. Por isso, nesse jejum de Daniel, vivam essa preparação até o dia 24, o Bispo Macedo, o Bispo Renato estarão lá no cenáculo, no mesmo lugar onde o Espírito Santo desceu, eles estarão dali abençoando. E eu fico pensando, Paty, se não fosse necessário ter o batismo com o Espírito Santo, o Bispo Macedo, em meio à guerra, iria lá para Jerusalém só para buscar o Espírito Santo com as pessoas. O Bispo Macedo tem 81 anos. Olha só a disposição dele, porque ele sabe da necessidade que se o adolescente, as pessoas da igreja não receberem o Espírito Santo, elas têm prazo de validade. Cedo ou tarde elas vão sair da presença de Deus. E a gente já sabe que os sinais mostram que o Senhor Jesus está voltando. Então, a hora é agora. A gente não tem mais tempo de brincar, de esperar. É urgente mesmo, como a aluna falou, é urgente. Então, como a gente escutou ontem, né, um testemunho lá no Morning Show, ele falando, se você tem que fazer a mesma oração, olha Deus, se o Senhor não descer aqui, eu vou subir aí, porque eu não posso mais ficar do jeito que eu tô. Essa decisão. Então, fica aí o exemplo da aluna que ela
teve que se render, ela se entregou. E isso fez com que ela recebesse o Espírito Santo. E aí, em Presidente Prudente, os encontros do FTU acontecem quais dias? Segunda-feira, às 19 horas, né, o Papo Rap, o estudo, que está sendo uma benção o estudo. Muitos adolescentes têm vindo, se empenhado nesse estudo. Sexta-feira, 19 horas, e domingo, 9 da manhã, e 3 da tarde a gente tem uma interação com eles. Todo domingo, 9 da manhã e 3 da tarde, uma interação com todos os adolescentes, pastor. Que legal. E aí é a terra do calor também, né? A galera aí tem um sol para cada um. Aqui o sol dorme, né? Ele nasce aí na capital e pousa aqui. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por A gente está perto do Mato Grosso do Sul, então é muito quente, pastor, e seco. Eu imagino. Só ouço falar do calor. O Bispo Edgar já me falou. Que Deus abençoe vocês. Espero um dia poder tê-los aqui no Templo de Salomão ou num evento, ou a gente até poder visitá-los e ver o testemunho de vocês aí permanecendo diferente, tá bom? Deus abençoe muito. Com certeza. O senhor será bem-vindo aqui. Vamos receber o senhor com muita alegria aqui em Presidente Prudente. Um prazer. Muito obrigado, tá? Um grande abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau. Olha só o que diz a Epístola de 1 João, capítulo 2, versículo 17. Coloca o versículo aí, por gentileza, em tela cheia. E o mundo passa, e a sua concupiscência também passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo passa. O que era moda 3 meses atrás, agora já ninguém quer usar, né? O que era a música do momento, agora já ninguém quer escutar. Tudo passa. E o adolescente ele tem que estar focado que o que não passa é a presença do Espírito Santo. Ela é eterna, nos conduz para o céu. Então não se deixar levar pelas propostas, pela curiosidade. Quando a gente está no ambiente da igreja, no ambiente da fé, na verdade a gente está protegido, a gente está dentro do reino de Deus. A gente está vivendo a pureza, a gente está vivendo a paz, a alegria. A garotada, muitas vezes, tem curiosidade de conhecer aquilo que só vai prejudicá-los, que vai atrasar a vida deles. Mas, olha só o que a palavra de Deus diz, tudo isso passa. Inclusive a adolescência, passa voando, né? Porque a gente conhece a Giovana pequenininha. Olha o tamanho que tá a Giovana já, né? Pois é, o mundo passa, os desejos, consciência como paixões, né? Exato. Os desejos, aquele impulso que você tem de fazer a própria vontade, vai passar. Se você resiste, ela passa. Né? Por isso que Jesus nos ensinou a resistir ao diabo. Então a gente precisa entender isso. Passa, mas quando você se entrega, as marcas ficam, o estrago fica. Então o mundo passa, as paixões passam, mas se você se rende, a marca fica em você quando você não precisa sofrer. Você pode permanecer puro, permanecer limpo para a volta do Senhor Jesus. A aluna disse, eu não sei nem por que eu andava com aquelas pessoas. Porque quando você para avaliar com a razão, poxa, você só está estragando a sua vida, só está atrasando. Vocês são criticados por virem à igreja, os amigos zoam vocês por estarem nas atividades do FTU. Como é que é a pressão lá na escola? Muita pressão. Tem muita pressão? Sim, senhor. Eles querem fazer o quê? Querem que você seja o quê? Excluído. Eles, por eu participar das coisas da igreja e não focar nas coisas do mundo, eles acabam me dizendo, ó, Macedinho, ó, bonequinho da igreja, daquela igreja lá, ladrona. Tanto alunos e também professores, que quando falam mal, às vezes olham pra mim torto. Eu falo, Deus abençoe. Que tipo de professor? Você tem que trocar de escola, rapaz. Um professor que faz isso, sem visão, né, professor? Você, em vez de ser exemplo e mostrar, vocês que pregam tanta igualdade, vocês que pregam tanto respeito, que tem que ter a igualdade de gênero, igualdade de raça, igualdade de cultura, de religiões, parabéns, professor. Parabéns, professora.
A senhora precisa fazer um cursinho de reciclagem, porque a senhora está ficando para trás também. E a pressão que você recebe? Pastor, muito, porque, por exemplo, as minhas amigas, elas falam assim, nossa, já falou, mas você não vai namorar? Por que esperar? Por que você quer esperar até você ficar maior? Eu falei, gente, eu entreguei pra Deus. E aí as pessoas ficam assim, como assim? Mas você não vai namorar agora? Você tem que aproveitar a sua adolescência. Como assim você quer casar com seu primeiro namorado? Você tem que ter pelo menos, no mínimo, 2 namorados. E eu fico assim... Conselheiras, hein? Conselheiras do amor mesmo, do amor burro, né? E foi uma decisão sua ou é o seu pai que tá aqui que pôs essas palavras na sua mente? Eu sempre tive, assim, essa vontade de querer conhecer alguém. Só que com o tempo foi amadurecendo. E eu falei assim, tá errado. Não é assim que funciona. E eu entreguei pra Deus. Falei, meu Deus, tá aqui. O Senhor que vai escolher, o Senhor que vai me dar. No seu tempo. E eu entreguei pra ele. E hoje em dia tá no tempo dele. Tá com quantos anos? 14. Pois é. Tá no 9º ano, ainda tem o ensino médio, tem o futuro, tem um monte de coisas que você precisa fazer antes de entrar no relacionamento, né? E com certeza você deve ter outras amigas de 14 que já tá toda zoada. Já tá parecendo que tem 25, né? E o pior de tudo, frustrada, porque fica com um, fica com outro, aí começa aquele looping de consequências ruins. Então, não faça isso. Neste domingo, dia 17, nós teremos um dia para você, adolescente, que nunca conheceu a Deus. Para você, adolescente, que está longe de Deus. Em todo o Brasil, em todo o mundo, nosso encontro será Eu Faço Parte do 100. A Giovana e o Gabriel fazem parte dos que decidiram conhecer a Deus. Fazem parte dos que decidiram ir para a escola para estudar, para desenvolver o seu talento. Eles fazem parte dos adolescentes inteligentes que escolheram o lado bom, né? Você tem que curtir a sua adolescência. E quem diz que vocês não curtem a adolescência de vocês, né? Por mais que os seus amigos lá fazem um monte de coisa, vocês estão no reality, vocês estão no podcast, né? Vocês têm outro nível, o nível de vocês já está lá em cima, né? Participam de grandes eventos, participam da dança, ou seja, vocês têm uma outra cabeça. Quando conversa com seus amigos, com certeza os assuntos deles, você fala, meu Deus, de onde essa aí tirou esse assunto, né? Porque a mentalidade de vocês já está em outro nível. Sim. E aí, pastor, quando eu era menor, eu sempre queria estar junto com elas, né? Conversando também, me incluir nesses assuntos. E falar até sobre namorado mesmo, fofoquinha. Só que aí uma hora eu também vi que não é assim que funcionam as coisas de Deus, que eu tava brincando de ser de Deus, tava brincando de igreja. Não, e essa fase de adolescente, curiosa, fulano gostou de você, fulano gosta de você, isso aí é coisa da adolescência, mas a questão é você saber o seu limite, é você saber até onde você pode ir, até onde você não deve ir, porque senão você vai se machucar. Então, adolescente, você tem no FTU a direção certa. Tudo isso vai passar. Daqui a pouco você vai ter o arrependimento que tinha a Luna. Por que eu não me entreguei antes para Jesus? Por que eu não dei minha vida antes? Porque aí sim você vai ganhar tempo. O que Jesus tem para você, o mundo não pode oferecer. Tá bom? É hora de fazer essa escolha, né? O que você vai preferir? Aquilo que passa ou o que permanece para sempre? Entre quais você vai estar? Aqueles que vão passar, e passa muito rápido, como a gente falou, passa voando, às vezes o casamento dessas pessoas não vai durar nem mês, ou quem sabe nunca vai casar na vida, é a escolha que você está fazendo. Exatamente. Eu quero me envolver agora ou eu prefiro esperar e permanecer para sempre? É você que vai decidir. Pois é, a gente está envelhecendo juntos. A gente começou a namorar com 17, você casou com 21 e a gente já vai para 33 anos juntos. Olha só. E tem gente, Paty, com a nossa idade que está procurando alguém para namorar. Tem gente da nossa idade que está lá pelo 4º, 5º casamento, quebrando a cara. Então, é melhor você agora fazer o trabalho, fazer o que só você pode fazer para lá na frente você desfrutar.
para você curtir. Porque esses que falam que você tem que curtir a adolescência agora são os que vão sofrer lá na frente e vão perceber que estragaram a vida deles logo cedo. Tá bom? Então fica a dica, domingo agora, em todo o FTU, nós teremos esse grande encontro. Eu faço parte do 100. E vocês estejam lá também. Você em Osasco, que hora que acontece o encontro lá? Professor, domingo acontece às 11 horas. 11 da manhã, depois da reunião. E lá em Guarulhos? Nós participamos na reunião principal de Saldão às 7 horas. E depois a gente toma um cafezinho, volta para casa. A gente volta para casa e retornamos às 3 horas. O Gabriel é da igreja mais barulhenta que vai nos eventos. Olha, quando junta a galera de Pimentas ali, é aquela barulheira. E a galera é unida ali em Pimentas, hein? Então, neste domingo, o FTU acontece lá, 9 da manhã? Não, 3 da tarde. Só toma café lá. De manhã entendeu? só toma o café. De manhã tem só um o café. social. Faz só o social. De tarde é o encontro. Então, que Deus abençoe vocês, tá? A gente vai estar junto no Bible Challenge e a gente espera que vocês façam a diferença lá para a glória de Deus. A gente vai estar torcendo por todo mundo. Eu torço por todo mundo. E orando por todos também. Eu torço por todo mundo. Eu torço por todo mundo. Que Deus abençoe vocês, tá? Olha, pessoal, a gente vai chegando aos momentos finais. O podcast vai ficar aí. Você pode assistir de novo. Você que chegou no meio do caminho, a gente deixa aí para você. E se Deus permitir, na próxima semana, na última quinta-feira, antes do domingo de Pentecostes, a gente tá de volta aqui fazendo essa preparação com todos vocês. É isso aí. Ficamos por aqui e compartilhe aí o nosso podcast com aquele amigo que precisa. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.